Então, boa tarde a todos e a todas. Sou Francisca Nurileide da Silva, sou professora efetiva do município de Deputado Irapuã Pinheiro, sou especialista no ensino da matemática, sou pedagoga e trago aqui, como discussão inicial, os recursos digitais no componente curricular de matemática, o que dizem os professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Essa pesquisa me trouxe uma inquietação, porque eu queria ouvir os docentes como era que eles utilizavam esses recursos, se eles utilizavam e quais recursos eles utilizavam. Visto que, diante da minha visão, eu via mais os professores dos anos finais trabalhando com os recursos digitais. Então, me despertou essa curiosidade de entender quais e se seriam utilizados os recursos digitais nos anos iniciais do componente de matemática do ensino fundamental. Trago aqui, como discussão inicial, as tecnologias digitais da informação e comunicação e a matemática. E aqui alguns autores me nortearam nas suas escritas e nos meus estudos essa inter-relação de como essas ferramentas utilizariam os professores para trabalhar as aulas de matemática, tornando mais lúdica, tornando mais atrativa, mais dinâmica, visto que o componente de matemática ele é visto como um componente mais difícil de se aprofundar, de interagir. Então, eu queria realmente ver essa discussão. E as TEDx e os estudos assim analisados, eles mostram essa inter-relação, como também nos trazem essa interdisciplinaridade. Nesses estudos, eu também consegui ver que acontece uma construção de saberes. Muitos autores, que eu cito inclusive nas referências, eles trazem essa discussão, né, dessa inter-relação dessas ferramentas digitais com a matemática, como construção de saberes e como suporte às práticas pedagógicas. Trago aqui um recorte da BNCC, em que ela vem a citar essa compreensão, essa utilização e essa criação das TEDx como forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas práticas sociais, incluindo as escolares, porque é onde realmente acontece aquela prática pedagógica. E trazem também uma forma de se comunicar, de acessar e disseminar informações que a gente compreende como aprendizagem, produzindo conhecimento, resolvendo problemas e exercendo protagonismo, autoria na vida pessoal e coletiva, que no caso aqui a gente inclui os docentes e os discentes. Como objetivo da minha pesquisa, a gente traz a verificação se os professores de matemática dos anos iniciais utilizam esses recursos digitais na sua prática pedagógica. E a identificação desses recursos, quais seriam os recursos utilizados por esses docentes? E, como terceiro objetivo, a listagem, sob o olhar dos professores, sobre as possíveis contribuições do uso dos recursos digitais nas aulas de matemática. Se essas ferramentas auxiliam ou não na aprendizagem dos discentes. Como percurso metodológico, trazemos aqui uma pesquisa empírica, com abordagem qualitativa, com elementos do estudo de caso. Visto que a aplicação, o desenvolvimento desse projeto aconteceu em meio à pandemia. Então, como percurso, como foi aplicado? Aconteceu a escolha da instituição, a apresentação do projeto de forma online, reunimos os professores de forma online para que a gente pudesse explicar os objetivos e toda a fundamentação, a aplicação do questionário depois da permissão dos professores e a aceitação, a aplicação do questionário de forma online, que nos ajudou a gerar dados mais objetivos e a consolidação dos dados. Ainda como percurso metodológico, essa pesquisa foi aplicada numa escola pública do município de Deputado Irapuã Pinheiro, no Ceará, com 10 professores, com perguntas objetivas e abertas. As objetivas nos direcionavam uma resposta mais concreta, e as abertas seria algo mais expansivo, que nós poderíamos até ouvir outras sugestões de professores, algo que eles pudessem relatar, sem ser aquilo mais fechado, então seria algo mais amplo.
um questionário para conhecimento da utilização dos recursos digitais. Nesse questionário, ele aconteceu de duas formas, um piloto, para que depois da aplicação a gente conseguisse identificar o que poderia ser acrescentado e o que poderia ser retirado, para que depois pudéssemos aplicar o projeto, o questionário original. E, por fim, a discussão e análise dos dados levantados. Ainda como dados da pesquisa, aplicamos com docentes da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais e finais, professores no exercício da função docente que variava entre 5 meses a 25 anos de profissão, e esses docentes, eles se tornavam tanto professores de matemática, como também polivalentes, mas também eles migravam de níveis de ensino, como diz esse primeiro tópico dos dados da pesquisa. Eles eram professores dos anos iniciais, mas para completar a carga horária, também eram professores da educação infantil e também professores dos anos finais do ensino fundamental. Então, eram professores que atuavam com o componente curricular de matemática, mas também com outras áreas do conhecimento. Como resultado, essa análise evidenciou a importância dos recursos digitais. E eu trago aqui alguns gráficos que eles evidenciam com mais precisão a nossa pesquisa. No gráfico 1, trazemos a faixa etária. Nós temos aqui 40% dos professores entrevistados têm mais de 40 anos de idade, 30% entre 36 e 40 anos, 10% entre 31 e 35 anos e 20% entre 26 e 30 anos. Nenhum professor com menos de 25 anos de idade. Em relação à formação profissional, nós tínhamos 50% de professores graduados e 50% de professores com especialização. No gráfico 3, nós trazemos os recursos digitais mais utilizados por esses professores e conseguimos identificar o smartphone aí com 70% de utilização. Depois nós temos os computadores de mesa com 50%, os laptops com 20%, nenhum professor citou que utilizava o tablet, 20% utilizava a Smart TV com acesso à internet e 1% aí, um professor representando aí os 10% que utilizava os projetores. No gráfico 4, a gente consegue identificar o uso dos recursos digitais por professores e alunos em sala de aula. 90% utilizava e apenas 10% não utilizava em sala de aula. No gráfico 5, consegue complementar e entender o porquê desse gráfico 4, quando ele fala que esses recursos eram utilizados na escola, né? E nós temos 50% desses docentes usam seus próprios recursos e os levam para a escola, 40% usam os dispositivos digitais da própria escola e 10% usam recursos digitais em outro local fora da escola. E aí a gente consegue compreender numa pergunta mais aberta quando eles falam que utilizam em momento de formação ou em momento de planejamento. E não temos nenhum professor que não utilizaria. Trazemos aqui também o recorte nas perguntas abertas sobre duas respostas do professores, P1 e P2, que a gente identifica dessa forma, e a pergunta norteia o seguinte: os professores e professoras acham necessária a utilização dos recursos digitais em sua prática pedagógica? O P1 diz o seguinte: promove a interação e o desenvolvimento integral dos educandos. O P2 fala o seguinte: desperta o interesse e a atenção dos alunos, auxiliando na percepção, no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos digitais. Então, aqui, diante dessa fala, norteadas por essa pergunta, nós conseguimos identificar que esses recursos ajudam sim, possibilitam sim, o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Trazemos aqui um recorte de uma citação de Castro, em que diz o seguinte: dependendo da mediação, as tecnologias podem oportunizar a construção de significados, possibilitando o engajamento dos estudantes. Quando bem utilizados, os recursos educacionais digitais podem ser aliados ao processo educativo. Para que isso ocorra, é preciso que o professor identifique quais objetivos precisam ser alcançados e definir as estratégias. Aqui é onde entra o planejamento. Não podemos simplesmente utilizar os recursos digitais de forma aleatória, sem ser fundamentado. Ele precisa ser
planejado para que seja levado aos nossos discentes de forma que eles consigam entender por que é que a gente está trabalhando com essas ferramentas. E como conclusão, trazemos, diante de toda essa pesquisa, depois de ouvir os professores, a gente consegue identificar a potencialidade dos recursos digitais nesse processo pedagógico. Percebemos que os professores pesquisados, eles utilizam esses recursos, o uso dessas ferramentas favorece o ensino, promove interação, dinamismo, favorece a atenção e o interesse dos educandos, visto que estão aprendendo matemática de forma diferenciada, sem ser com o livro, sem ser com o caderno, com o lápis, mas também de uma outra forma que venha a possibilitar esse ensino. E ainda, os recursos digitais proporciona a qualidade do ensino, gerando conhecimento, um pensamento crítico e reflexivo que precisa ser fundamentado e direcionado, planejado com as aulas, dependente do que o professor esteja trabalhando. Desta forma, pretende-se ampliar o campo de pesquisa em outros níveis de ensino para indicativos futuros. Pretendemos, sim, levar este projeto para outros níveis de ensino e aplicar mais de forma mais precisa e até melhorar mais diante das observações construtivas. A bibliografia nos trouxe aqui como norteador diante de tantos outros autores, a BNCC, Castro, Silva e Robert Iin, em que nos nortearam para que a gente pudesse aprofundar melhor nesta pesquisa. Muito obrigada. Ok, Francisco, obrigado. Vou passar a palavra para os dois avaliadores, caso tenha alguma pergunta. E aí, professora Leia, professor Cleiton. Boa tarde. Ela é Nil também, né? De Nil para Nil, né? Isso é verdade, de Nil para Nil. Se resolve. Foi uma satisfação te escutar, viu? E parabéns pelo trabalho. Eu fiz algumas observações aqui, assim, sobre a qualidade do seu trabalho, né? Você tem bastante clareza de objetivo, destacou a metodologia bem clara, né? Os pontos principais dos seus resultados. Os teus gráficos ainda ficaram assim, um pouco pequenos para a gente conseguir enxergar, né? Mas a tua apresentação foi bem organizada, né? Você faz boas articulações teóricas, né? Com os seus resultados, né? E você está de parabéns, né? Eu queria fazer uma reflexão assim contigo com relação à porcentagem, né? Que você apresenta do número de professores que trabalham com as tecnologias, né? Em sala de aula. Né, que é aquele primeiro gráfico lá que você mostra, né, quase todos os professores dizem que utilizam em sala de aula praticamente, né, fecha o gráfico ali. E aí, qual é a sua percepção sobre isso? Assim, será que necessariamente o fato deles utilizarem as tecnologias digitais em sala de aula, como eles representavam, isso já implica na melhoria do processo de ensino-aprendizagem? Comenta um pouco sobre isso, por favor. Pronto. Nós percebemos que, inclusive, o smartphone, eu acho que não, 70%, né, dos professores o utilizam, e assim, como foi relatado dentro do projeto, e eu citei aqui na apresentação, não necessariamente só utilizar a ferramenta faz com que os alunos, eles venham a ter aprendizagem significativa. Ele precisa ter um planejamento, que não necessariamente eu compreendo, e diante dos estudos, que a aprendizagem ela somente aconteça com o livro. Mas se ela vem a ficar mesclada com essas ferramentas digitais, eu acredito que desperte mais o interesse, que o professor consiga aí ter, de certa forma, mais mecanismos para chegar até o aluno com a aprendizagem, com o conhecimento. Então, assim, como que eu vejo, respondendo sua pergunta, se eu não estiver sendo clara, você pode reforçar. Eu acredito que as ferramentas digitais, ela venha sim a favorecer, e não necessariamente é somente ela que venha a trazer o ensino-aprendizagem. Como eles trazem aí o smartphone, o desktops, os tablets não, as TVs, eles venham como ferramenta de auxílio, e não necessariamente somente as ferramentas digitais para que aconteça o processo de aprendizagem. Satisfeita. Obrigada, Nil. Passo a palavra para o professor. Não, sempre. Sem perguntas? Parabéns pelo trabalho. Ok, professora Francisca,
Obrigado pela sua apresentação, tá? A gente vai dar início ao próximo trabalho, intitulado Dimensionamento da Força de Trabalho Docente, uma abordagem computacional baseada nas áreas de conhecimento dos cursos oferecidos. Se o autor ou autora estiver presente, vimos aí que... Oi, boa tarde. Boa tarde. Pode começar a apresentação? Pode sim, pode. Estamos aguardando sua apresentação. Certo, eu vou colocar aqui na tela. Pronto, tá dando para ver certinho, certo? Está quase. Está carregando. Agora sim. Áudio ok e apresentação ok. Certo. Então, vou começar. Bom, boa tarde, me chamo Melissa, sou aluna do curso Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará, campus Aracati. E meu trabalho tem como autores, além de mim, Lara Beatriz Soares Gomes, graduanda do mesmo curso, e a mestre Érica de Lima Galindo, orientadora. Ele tem como título Dimensionamento da Força de Trabalho Docente, uma abordagem computacional baseada nas áreas de conhecimento dos cursos oferecidos. Falando um pouco sobre a contextualização dele, nós temos que o IFCL oferece cursos técnicos de nível médio, de graduação e pós-graduação, distribuído entre seus 33 campi. Ele contrata servidores públicos, tanto técnicos administrativos quanto docentes, e no caso dos docentes que são da carreira BTT, eles ingressam por meio do concurso público, no qual é exigido, no mínimo, somente o diploma de graduação. Então, o profissional que entra na instituição, ele é vinculado a uma área de atuação. Por exemplo, um docente que possui o curso Ciência da Computação, ao ingressar no concurso público do IFCE e passar, ele tem a possibilidade de se vincular em 3 sub-áreas, que no caso é Teoria da Computação, ou Metodologia e Técnicas da Computação, ou Sistemas da Computação. Essa vinculação no IFCE, ela foi elaborada através de uma tabela de perfil, mas cada instituição tem o seu mecanismo de alocar os docentes nas suas áreas de atuação. Essa tabela, que foi desenvolvida no IFCE, ela é baseada nas áreas de conhecimentos da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela é utilizada para padronizar essa vinculação dos cursos de graduação com as áreas de atuação e também nos processos de entrada de novos docentes. Essa tabela também é utilizada nos processos de remoção aqui na instituição, que consiste em ser o quê? O mecanismo que o docente tem para a alocação a um novo campus. Atualmente, no IFCE, não existe um método que sistematize e identifique quais sub-áreas necessitam de novos professores. Essa alocação é feita com base em relatos da gestão e avaliações de situações pontuais. Então, aqui nessa tabela, eu trouxe alguns exemplos de cursos de graduação que podem ser vinculados a essas sub-áreas. Falando um pouco sobre o objetivo, nós temos que esse trabalho tenta identificar as demandas de docentes em cada sub-área, com base nas sub-áreas e disciplinas presentes nas matrizes curriculares, tanto de cursos técnicos quanto de graduação, e a proposta dele é desenvolver uma estratégia que colete e prepare esses dados, consolide ele em um painel, e esse painel visa auxiliar os coordenadores e gestores numa tomada de decisão mais eficaz. Falando um pouco sobre a metodologia, ela foi dividida em 3 partes. A primeira, que consistiu em mapear as sub-áreas das disciplinas, a segunda, mapear as sub-áreas dos docentes, e a terceira, cruzamento e análise desses dados. Falando sobre a primeira etapa, que é mapear as sub-áreas das disciplinas, foi necessário fazer esse mapeamento, porque até então não existia uma base de dados que vinculasse as suas disciplinas com suas sub-áreas. Então, foi necessário envolver todos os coordenadores dos cursos da instituição inteira, tanto técnicos quanto de graduação,
e, primeiramente, foi extraído informações do sistema acadêmico, que é cursos, disciplinas, cargas horárias, e essas informações foram integradas à ferramenta Edmine, no qual ela foi escolhida pela familiaridade que os coordenadores já tinham, e assim não foi necessário desenvolver um software, e assim foi aplicado o conceito de uso de software. E aí, essas informações, ao serem integradas no Edmine, os coordenadores puderam utilizar ela e fazer essa vinculação às suas sub-áreas. Após essa vinculação, foi exportada uma base de dados denominada demanda, que consistiu em ser as suas disciplinas com suas sub-áreas. A segunda etapa do processo foi mapear as sub-áreas dos docentes, que esse trabalho foi feito de forma manual e foi identificado 3 possíveis sub-áreas que o docente possui. Mas, ao final de toda essa etapa, o docente só vai ser atribuído a uma sub-área, que foi a sub-área principal, estabelecido por critérios de prioridade, que seriam: caso ele tivesse a sub-área de ingressos, seria vinculado a ele a sub-área de ingresso e ele passaria a ter essa sub-área principal. Caso ele não tivesse, seria a sub-área de remoção e, por último, a sub-área de atuação, já que, no mínimo, cada docente vai ter uma sub-área de atuação. Falando sobre a sub-área de ingresso, foi possível obter somente 60% dos dados, já que os outros 40% são de docentes que entraram na instituição antes da implementação da tabela de perfil. E essa identificação de sub-área de ingresso foi através do edital, análise do edital que o docente participou ao ingressar na instituição, e assim foi vinculada à sub-área. Já a sub-área de remoção, ela está atrelada a docentes que participaram de pelo menos um edital de remoção, e assim foi analisado o edital mais recente na qual ele participou, e assim foi analisado qual foi a sub-área para a qual ele foi removido, no caso, a vaga, né? E a sub-área de atuação foi feita a análise das disciplinas que ele mais ministrou ao longo do histórico da carreira dele na instituição, e foi atribuído quais eram as sub-áreas dessas disciplinas, ponderando pela carga horária, e ao final desse processo foi atribuída a sub-área de atuação. Então, essa base de dados, que foi denominada oferta, seriam informações dos docentes, com somente uma sub-área principal estabelecida por essa prioridade. A última etapa da metodologia foi o cruzamento e análise dos dados, que consistiu em pegar a nossa demanda e a nossa oferta e fazer o cruzamento desses dados e analisá-los. É importante relembrar que na nossa metodologia a gente utilizou conceitos de uso de software através da ferramenta Edmine e também ETL, que foi extração, transformação e carregamento dos dados. Bom, como resultado desse trabalho, nós temos essa visualização de dados que foi implementada utilizando a ferramenta Tableau, que pode ser exemplificada da seguinte maneira. Do lado esquerdo, nós temos a grande área, área e sub-área, que o IFCE possui, e como coluna nós temos todos os 33 campi que o IFCE possui: Aracati, Acopiara, Fortaleza, a capital, e aí pode ser explicado da seguinte maneira: a demanda e a oferta, ela vão possuir 3 tipos de estados, que no caso seriam carga horária docente suficiente, que é a cor vermelha, que indicam que há menos professores classificados nessa sub-área, então essa sub-área está em defasagem. Já a carga horária excedente, que é na cor laranja, significa que professores a mais estão sendo classificados nessa sub-área e ela está excedendo em relação à carga horária. E a equivalência, que é na cor verde, é que tanto a demanda quanto a oferta estão igualitárias. E é importante ressaltar que a diferença dessa carga horária é a nível de sub-área. E essa diferença consiste em ser o quê? Carga horária dos docentes menos carga horária das disciplinas. Tendo como caso de estudos o campus Aracati, nós temos todas as grandes áreas que esse campus engloba, e eu gostaria de ressaltar a grande área Ciências Exatas da Terra, com 4.553 horas classificadas como carga horária insuficiente. Falando um pouco sobre a área, novamente, do campus Aracati, nós temos que a física, que
está com as suas sub-áreas com maior número de equivalência, já a ciência da computação tem as suas sub-áreas com maior número de insuficiência, destacando a sub-área metodologia e técnicas da computação com 2.294 horas. Bom, e falando sobre a sub-área teoria da computação, nós temos que ela tem 140 horas de carga horária insuficiente, que indicam que 2 ou mais professores estão ministrando disciplinas, mas que não necessariamente estão classificados nessa sub-área. Se a gente for fazer um cálculo simples e considerarmos só 14 horas semanais de carga horária mínima, e multiplicando isso por 5 semanas, temos então 70 horas. Essas 70 horas multiplicadas por 2 dá igual a 140 horas semestrais. Um outro exemplo que a carga horária docente pode assumir é de carga horária excedente. No caso aqui do exemplo da sub-área álgebra, aponto para a presença de um professor a mais vinculado a essa sub-área. E o último status que a carga horária docente pode assumir é de carga horária equivalente, que no caso aqui da sub-área áreas clássicas de fenomenologia e suas aplicações, está a 0 horas, que apontam que tanto há uma correspondência entre a demanda quanto a oferta. Contudo, se um professor for removido ou entrar de licença, essa área ela pode entrar em defasagem. Como conclusão desse trabalho, nós temos que o resultado desse trabalho visa oferecer uma ferramenta que auxilie na tomada de decisão, tanto de contratação de novos servidores, quanto na justificativa de remoções dos mesmos. E, como trabalho futuro, espera-se avaliar o impacto dessa metodologia para o dimensionamento, colocando em prática na instituição, implementar um sistema que mapeie as sub-áreas docentes automatizado, já que foi feito de forma manual, e explorar outras variáveis que podem influenciar nesse dimensionamento, como carga horária mínimas e máximas. Aqui nós temos a bibliografia do trabalho, e obrigada pela atenção. Obrigado, Melissa. Isso. Eu vou passar para professores, avaliadores, tá? Se tiver alguma pergunta. Bom, tá. Olá, Melissa. Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabenizá-la pelo trabalho, né? Acho que muito interessante, muito válido para que nós possamos aplicar nas UFs e EFs. Acho que a contribuição realmente é muito válida, muito boa. Né? Digo por ser fruto, por exemplo, de uma extrapolação de carga horária, trabalhar em campos, principalmente no interior, a gente vê muito isso. Talvez não muito nos campos sede, nas sedes. A gente não vê tanto, mas assim, no interior a gente vê muito professor e cursos que foram abertos, por exemplo, com poucos professores, e que esses poucos professores estão com uma carga horária aí assumindo coordenação, fazendo um monte de coisa. Então, até para que a gente possa, até para que se possa tomar políticas, né, para futura contratação de professores, novos concursos, né, acho que assim, é muito válido, muito legal, parabenizo pelo seu trabalho. Passo a palavra para a professora, sem perguntas, né? Eu também queria te parabenizá-la, Melissa. Obrigada. O caso do IF, os casos dos IFs são bem delicados, né? Porque além do ensino básico, né, tem então ofertas de ensino superior, então a dinâmica, né, de organização dessa carga horária ela é bem delicada, né? Então daí vem a importância do seu trabalho, né? Então você identifica seu objetivo muito claro e vai em busca, né, de elementos para buscar responder e até auxiliar também o trabalho da coordenação dos cursos. Então, parabéns, viu? Muito obrigada. Estou satisfeita. Ok? Então, obrigado, Melissa, mais uma vez, pela sua apresentação. O próximo trabalho a ser apresentado é avaliação de uma proposta de aprendizagem do sistema Braille para videntes. Tá? Se o autor estiver presente, pedimos que... Ok, Roberto Pereira Nascimento. Ok, olá, boa tarde a todos. Pode Estão todos vendo a apresentação? ver a apresentação e ouvindo, pode iniciar. Perfeito, então eu vou dar início aqui à apresentação.
Bem, irei apresentar o trabalho avaliação de uma proposta de aprendizagem do sistema Braille para videntes. Ele foi desenvolvido no programa de pós-graduação de Informática e Educação aqui da URGS. E apresentar rapidamente o nosso roteiro, né, que vamos passar por introdução, objetivo. Vamos falar rapidamente sobre o sistema Braille e a nossa proposta, o método, resultados e, por fim, conclusão. Bem, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela afirma o direito à educação e visa garantir a instrução em Braille para deficientes visuais. No entanto, há evidência de que a instrução em Braille é frequentemente contornada ou abandonada por ser percebida como ineficiente, embora haja evidências que contradizem esse fato. E só para termos uma ideia, na década de 60, o número de pessoas que eram alfabetizadas em Braille girava em torno de 50%. Atualmente, esse número caiu para um pouco mais de 10%. Alguns motivos influenciaram essa queda da alfabetização em Braille, dentre eles a falta de professores qualificados no sistema Braille, as novas tecnologias assistivas, leitores de telas. Então, o que precisamos realizar é um trabalho de contornar o que a literatura, alguns autores falam de desbralização, que vem ocorrendo ao longo dos anos. Os principais objetivos do trabalho é aprendizagem, promover a aprendizagem do sistema Braille baseado nos padrões de similaridade dos caracteres, permitindo o ensino e a identificação dos caracteres Braille para videntes. E aqui eu vou usar o termo de vidente, vocês vão me ouvir falar professores videntes, pessoas videntes, são aquelas pessoas que não apresentam limitações visuais, né? Que são pessoas que ou não têm problemas visuais ou conseguem fazer correções com óculos, mas que têm a questão visual preservada. Falando um pouco sobre o nosso sistema Braille. O sistema Braille, ele é uma célula, né, 3x2, que tem algumas regras para a escrita do sistema Braille. Então, eu tenho uma célula 3x2 com os pontos são identificados da seguinte forma. O primeiro ponto é o ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o sistema Braille ele é organizado por séries. Então, aqui eu apresento 3 principais séries, que é a série superior, onde nós vamos ter a formação das letras de A a J, utilizando os pontos superiores, que é o ponto 1, 2, 3 e 4. Então, todos esses caracteres, esses 10 caracteres aqui, eles são formados pelo que a gente chama de pontos superiores. A segunda série, para formar as outras letras de K a T, o outro conjunto de 10 caracteres, ele vai acrescentar o ponto 3. Então, percebam, o de K a T, ele é o mesmo de A a J, contudo, ele é acrescentado o ponto 3. E a terceira série, né, ele é composto de U a W, né, e o numeral, a gente perceber, ele é o mesmo conjunto de células da primeira série, contudo, ele tem um caractere de escape. Então, o 1 é o mesmo que o A, mas o que diferencia ele é esse caractere de escape aqui, que vem sempre, quando é um numeral, tem que vir esse caractere de escape com o respectivo numeral. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é facilitar a aprendizagem Braille por professores videntes. Uma das causas da desbrailização é a dificuldade em se aprender o sistema Braille. Ou seja, o aluno com deficiência visual, ele entra na sala regular e o professor da sala regular, muitas vezes, ele não tem qualquer conhecimento no sistema Braille. Então, nós trazemos essa proposta para facilitar essa aprendizagem. Como? Através de padrões. Identificamos que os caracteres eles possuem alguns padrões que, normalmente, o Braille ele é aprendido caractere por caractere.
Então, a nossa proposta, ele visa a gente aprendermos um conjunto de caracteres similares por padrões e organizamos aí da seguinte forma. No padrão 1, por exemplo, a letra E e I, eles são similares, né, são caracteres similares com espelhamento no eixo Y. Então, nesse primeiro padrão, são todos os caracteres que têm um espelhamento no eixo Y. Por exemplo, o E e o I, o H, o J, o D, o F, o R e o W. No segundo padrão, nós temos o espelhamento no eixo X. Então, já temos o P e o V, o M, o N e Z. E o terceiro padrão é formado por 3 conjuntos de 4 caracteres e nós denominamos eles de caracteres por complementariedade. Então, eles, de alguma forma, um ajuda a lembrar do outro caractere. O nosso método, nós aplicamos no nosso método o pré-teste, o pós-teste e uma tarefa formativa. Então, estabelecemos o fluxo das nossas etapas da seguinte forma: contatamos os participantes, foi compartilhada a pesquisa e aplicamos um pré-teste. Todos os participantes da pesquisa tiveram que assinar o TCLE, que é o termo de consentimento. Uma vez que eles assinaram o termo de consentimento, eles tiveram acesso ao pré-teste e responderam às questões do pré-teste. Daí, em seguida, eles eram direcionados para a tarefa formativa, que utilizamos um software chamado Eduba Editor. Essa fase da tarefa formativa é uma fase onde o usuário ficava livre para praticar. Após ele terminar, ele fez o pós-teste, também no pós-teste ele teve que assinar o termo de consentimento e responder o questionário. Aplicamos uma avaliação quantitativa no pré-teste e no pós-teste fizemos a avaliação quantitativa e qualitativa. Aplicamos o método de ganho de hack. Qual é o objetivo do ganho de hack? Né? Ele visa investigar a porcentagem de ganho em aprendizagem através dos instrumentos de coleta de dados, que no nosso caso aqui é o pré e o pós-teste. Então, aplicamos o método Gantt hack, e o método Gantt hack ele usa uma fórmula simples, né, que o objetivo é calcular aqui o meu ganho conceitual normalizado, que vai ser igual ao meu ganho conceitual simples, dividido pelo 100%, menos o meu pré-teste. E o Gantt hack, ele estabeleceu o seguinte: se o usuário tiver um ganho se o meu ganho conceitual normalizado for acima de 70%, então ele teve um alto ganho na aprendizagem. Se o ganho dele ficou entre 30% e 70%, ele teve um médio ganho, e se ficou abaixo de 30%, ele teve um ganho baixo. Com relação aos nossos resultados, aplicamos um teste de normalidade de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos nossos dados. O resultado de normalidade mostrou que o nosso P de 0,034, ele é uma distribuição que não era normal, ou seja, não é uma distribuição normal. Com isso, aplicamos o teste de Coxcomb, que o nosso objetivo aqui era calcular mediana, média e mediana e os quartis. Então, verificamos que houve, sim, estatisticamente, diferença entre a média e mediana, ou seja, no pré-teste, na minha média foi 0,604 e no meu pós-teste 0,763, e a minha mediana foi 0,426 e no pós-teste 0,907. Nesse gráfico da direita, nós avaliamos o sujeito da nossa pesquisa, eram os videntes, professores videntes, né? E avaliamos eles no pré e no pós-teste. Aqui é uma avaliação simples da diferença do ganho que ele teve de acerto, a porcentagem de acerto no pré-teste e a porcentagem de acerto no pós-teste. Então, todos os usuários tiveram ganhos no pós-teste, na quantidade de acerto no pós-teste.
Aqui, a nossa ideia era avaliar participante de forma individual pelo padrão que nós propomos e falamos a alguns slides anteriores. Então, percebemos que houve ganhos, né, por padrão em todos os usuários, com exceção do participante 2. Né? No participante 2, houve um decréscimo nesse primeiro padrão aqui. Ele teve esse decréscimo no padrão, que, conforme observado na literatura, essa variabilidade de desempenho no pré-teste pode ser devido às respostas baseadas no acaso. E, por fim, nós trazemos o gráfico do ganho de hack. Então, nós tivemos 2 participantes que tiveram ganho alto, um participante com ganho médio, que foi nosso participante 5, e 2 participantes com ganho baixo. E, resumindo, todos os participantes tiveram ganhos de aprendizagem através do método proposto. No pós-teste também fizemos uma pesquisa qualitativa na escala Likert de 5 pontos. Então, foi perguntado como você avalia a proposta de aprendizagem Braille. Então, nós tivemos a pergunta como ele avalia a proposta de aprendizagem Braille e como você avalia a importância do professor da sala regular aprender o Braille. A primeira pergunta, 100%, marcou alto, muito bom. Na terceira e na segunda, 80% marcaram, avaliaram com forma positiva, alto ou muito alto, e a menor porcentagem aqui, de 60%, somando neutro e muito baixo, foi como você avalia a sua experiência com a aprendizagem Braille por padrão, se você gostou da forma como ela foi proposta. Conclusão: os resultados demonstraram que a proposta tem potencial de contribuir na identificação dos caracteres Braille, auxiliando os videntes na aprendizagem do sistema Braille de forma ágil. Também foi detectada algumas limitações no trabalho que geram oportunidades para trabalhos futuros, tais como aumentar a amostra de sujeito da pesquisa. Na nossa pesquisa atual, foram apenas 5 sujeitos. E aplicar uma prova de leitura no processo avaliativo. Então, essas são algumas das limitações que oportunizam trabalhos futuros. Aqui alguns dos referenciais que utilizamos no artigo e agradeço e estou à disposição a questionamentos. Obrigado, Roberto. Já tem um tempinho, né? Sobrou um tempinho. Se os professores tiverem perguntas aí, pode passar para o professor Roberto. E, Roberto, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho trabalhado também com alunos cegos, né? Aqui na graduação, tenho desenvolvido umas propostas para a educação básica, e eu queria saber, assim, como é que tu pensa esse teu trabalho com relação ao trabalho efetivo, por exemplo, dos professores nas escolas, né? Você fez uma amostra com 5 professores, né, para o uso do sistema Braille, né, professores videntes, né? Mas, assim, o que será que é o fato dele não saber Braille que dificulta o trabalho com a pessoa cega? Eu quero que tu me conte um pouco como é que tu vê a tua proposta, né, de trabalhar o sistema Braille com professores videntes, mas que contribuição teria para o trabalho efetivo de professor, por exemplo, que tem 18 turmas, e dentro dessas turmas, alguns alunos cegos nessas turmas. Obrigado pela pergunta, professora. Muito boa, por sinal. Assim, essa é um trabalho que faz parte de um projeto maior, né? Então, essa abordagem nós estamos trabalhando nela e estamos trabalhando na validação. O objetivo, no final, é a gente entregar uma ferramenta com essa abordagem validada, né, que o professor ou o responsável desse aluno com deficiência visual, ele possa, uma vez que ele não domine o sistema Braille, ele possa, através dessa ferramenta, desse software, aprender o sistema Braille, né, de modo a identificar os caracteres Braille. Como a gente vê com relação às dificuldades enfrentadas em sala de aula? Hoje, os alunos, eles entram na sala regular e, muitas vezes, as escolas do ensino básico deveriam ter um professor especialista no sistema Braille, né? Mas
nem sempre essa realidade é obedecida, nem sempre essa realidade se confirma. A nossa ideia é propor uma solução que, uma vez que esses professores recebam em suas turmas regulares, tenham nas suas turmas regulares algum aluno com deficiência visual, eles tenham uma ferramenta, tenham uma solução que rapidamente eles possam usufruir dessa solução e obter um conhecimento ali dos caracteres de Braille de modo a auxiliar as atividades dele em sala de aula. Uma vez que ele domina minimamente o sistema Braille, o feedback dele para com esse aluno, o processo dele de ensino e de aprendizagem com esse aluno, ele se torna mais rápido e não é que a gente não vá depender desse professor especialista, mas ele não fica tão dependente desse professor especialista. Porque, eu tô me alongando, mas já concluindo a resposta, professor, o que acontece? Hoje nós temos alguns processos na formação de material que esse professor realiza para sistema Braille, tem que passar, o professor da sala regular prepara o material, passa para o professor especialista, ele faz a tradução, devolve o material para o professor da sala regular e passa para o aluno, e depois esse processo é refeito para poder o professor poder corrigir a atividade. Então, sim, a gente acredita que, de uma forma objetiva, a ferramenta no final do processo, do projeto, ele vai vir, sim, facilitar essa atividade do professor da sala de aula regular. O que, professor? Ok, Não? então, só parabenizar o Roberto aí pelo trabalho. E, Roberto, obrigado Obrigado a todos, um abraço. pela contribuição. O próximo trabalho a ser apresentado, o papel dos jogos digitais no processo de alfabetização da criança no contexto pandêmico da Covid-19, revisão sistemática de literatura. A autora, o autor do trabalho, que esteja presente aí na sessão, já pode colocar sua apresentação na tela. Olá, boa tarde a todos e todas. Vou só colocar aqui a apresentação. Então, Coloca no modo apresentação, professor. oi? Você coloca no modo apresentação. Para mim está aparecendo o modo apresentação, para vocês não está? Não, você tem que escolher a opção da apresentação para compartilhar. Foi agora? Ainda não. Ainda não. Na que você for escolher compartilhar, peça para Compartilhar a tela. compartilhar a tela que você projetou. É aí do Meet. É no Meet. Na no hora Meet. que você for compartilhar no Meet aí escolha a opção que está Essa aqui na tem uma apresentação. setinha para cima aí. Sim, ela está selecionada, só não está aparecendo para vocês. Tenta compartilhar a tela toda, que aí deve aparecer para a gente. Ainda não estão visualizando? Não. Uma sugestão, Neliane, encerra a tua apresentação, encerra o compartilhamento. Habilita o modo apresentação e depois tu vai em compartilhar. Compartilha o modo apresentação. Só um momento. Apareceu agora? Não, você compartilha para depois apresenta para depois compartilhar.
Ou se você escolher também apresentar a tela toda, aí deve aparecer para a gente aqui. Não apareceu ainda? Não, não. Ela aí vai passando assim. Gente, porque eu tô com muitas Tá guias visível. abertas aqui. Tá, tente apresentar então assim mesmo, tá? Para a gente não ficar muito perto. Tá bom? Tá bom. Tá ok. Então, essa pesquisa foi desenvolvida no âmbito da pós-graduação em didática, práticas de ensino e tecnologia educacionais da Universidade Federal dos Vales de Quitimane e Mucuri, pela minha orientanda Flaviane Vieira da Cruz. Ela não pôde estar aqui por conta de não ter conseguido liberação do trabalho para apresentar. Então, eu, como orientadora, vou apresentar a pesquisa desenvolvida em conjunto, que então trata-se de um recorte do trabalho de conclusão de curso, né? Que é o papel dos jogos digitais no processo de alfabetização da criança no contexto pandêmico da Covid-19. Então, trata-se de uma revisão sistemática de literatura. A Flaviane, ela é pedagoga, e essa foi a primeira pós-graduação que ela concluiu. Então, aqui temos uma agenda da apresentação. Então, a pesquisa, ela partiu do interesse da Flaviane de compreender mais esse processo durante a pandemia, né, como os professores, eles conseguiram, digamos assim, lidar com todo esse contexto, que foi tudo de forma muito rápida, muito abrupta, em que nós tivemos que nos adaptar. Então, ela, como professora da educação infantil, e também parte desse processo, ela partiu do interesse da pesquisa, né? Então, é sabido que a pandemia, ela provocou intensas transformações no cenário educacional brasileiro, e algumas coisas que foram postas veio para ficar, né? Inclusive, esse molde que nós estamos hoje de apresentação foi algo assim muito positivo, que faz com que pessoas de diversos lugares do Brasil que não podem estar presencialmente possam apresentar suas pesquisas. Então, todo esse contexto pandêmico, ele alterou o nosso modo de vida, o nosso modo de trabalhar, e, inclusive, o cenário educacional, ele sofreu forte impacto, né, de tudo isso. Então, nós tivemos que nos adaptar a esse novo contexto, e as tecnologias educacionais, elas foram nossa aliada, foram e continuam sendo nossa aliada, né, através do Google Meet, do Zoom, e as outras plataformas que nós utilizamos, e ferramentas, né, como edição de vídeo, os sites de apoio. Então, o objetivo da pesquisa, ele é compreender e também fazer uma reflexão sobre essas contribuições, né? Quais contribuições, houve contribuições dos jogos para esse processo de alfabetização da criança nesse contexto pandêmico. A metodologia foi realizada à luz de Galvão e Pereira. Você passa o slide que não está aparecendo para a gente aqui, tá? Ai, gente, é porque para mim está aparecendo, desculpa. Ok. Então, a metodologia foi feita à luz de Galvão e Pereira, que eles afirmam que quando nós queremos conhecer sobre o que está sendo pesquisado, né, em alguma seara, nós devemos começar pelos artigos científicos. E as questões que nortearam a pesquisa foi para saber se houve contribuições, né, quais as contribuições, e também quais os jogos digitais foram utilizados para auxiliar na alfabetização das crianças nesse processo, e também ter esse feedback dos professores, né, sobre as dificuldades, os entraves, desafios que eles tiveram utilizando os jogos digitais. Inicialmente, a pesquisa seria realizada nos anais da Revista Brasileira de Alfabetização,
nos anos de 2020, 2021 e 2022. Só que nós não encontramos artigos que contemplassem sobre o que nós queríamos saber. Então, nós tentamos em algumas plataformas também, só que o material encontrado não atingia o que nós buscávamos, e então nós partimos para fazer uma busca no Google Acadêmico, que ele oferece uma maior variedade de, digamos, de publicações, porque várias revistas utilizam como indexador. Então, foi realizada a pesquisa no Google Acadêmico, e nós utilizamos como palavras-chave jogos digitais, alfabetização e pandemia. E dentro dessas palavras-chave, nós obtivemos 21 resultados, né, 21 artigos que tratavam dessas temáticas. E quando nós partimos para os critérios de escolha e exclusão, desses 21 resultados, ficaram apenas 4 trabalhos, né? 17 nós não incluímos na pesquisa porque não tratavam do que nós gostaríamos de pesquisar. Então, os critérios para a escolha dos artigos foram o recorte temporal, né, de 2020 e 2022, e que retratasse integralmente a temática proposta e que apresentasse resultados finais das pesquisas. E como critério para a exclusão dos artigos, né, que não contemplasse integralmente os critérios anteriores, e também de pesquisas em andamento. Então, como resultado, nós obtivemos 4 artigos, né? O primeiro artigo, intitulado Jogos Digitais, Tecnologias e Educação, Reflexões e Propostas no Contexto da Covid-19, ele traz assim, uma abordagem dos jogos digitais no contexto geral, né, sobre os recursos que foram utilizados, os materiais que foram utilizados para auxiliar nesse processo da alfabetização durante a pandemia, né? Então, ele apresenta muito assim, para além dos jogos digitais e dos games, ele traz também outras ferramentas que foram utilizadas como aplicativos para desenvolver, aplicativos e programas para criar histórias em quadrinhos, e também para desenvolver o protagonismo da criança. Aí o segundo artigo, intitulado Jogos Digitais na Alfabetização, Emergência do Ensino Remoto, ele traz uma reflexão sobre as possibilidades do ensino e aprendizagem através das tecnologias para auxiliar na leitura e na escrita. Então, a equipe ela reconhece no artigo a importância de elaborar propostas que possam ser executadas pelas tecnologias digitais, né? Então, para isso, ela apresenta, a equipe vendo a necessidade das tecnologias digitais, dos jogos digitais, eles desenvolveram um jogo das frutas, que é para estimulando a escrita espontânea, que é justamente um jogo que voltado para a alfabetização, e ele é voltado para a alfabetização no sentido de formação das palavras, né? E o terceiro artigo, intitulado O uso do jogo digital no processo de alfabetização, um relato de experiência, ele traz esse relato que foi desenvolvido em uma escola municipal, uma escola pública, foi desenvolvido no âmbito do terceiro ano, né, do ensino fundamental. Então, nesse sentido, eles desenvolveram um jogo de tabuleiro intitulado Trilha Mario Bros. E esse jogo ele é voltado para a concepção de sílabas, e também ele é abordado no sentido dos nativos digitais, né? Ele traz a criança como que ela já nasce com esse lado tecnológico, né? Por exemplo, da década de 90, eu precisei fazer um curso de informática para aprender a lidar com a tecnologia. E nesse artigo ele traz muito a abordagem de que as crianças elas já nascem com essa expertise. Então, é parte indissociável da criança e que a gente tem que desenvolver práticas, né, que possam utilizar a tecnologia a favor da criança, porque também é sabido que tem outros jogos que não tão educativos. E
o último artigo intitulado Jogos Digitais, Experiência da Alfabetização e Letramento no Ensino Remoto Emergencial, ele traz uma concepção na capacidade do estudante de desenvolver, digamos que, a percepção sobre as habilidades da alfabetização, e foi desenvolvido o jogo Ler e Contar também no sentido de formação de palavras, de sílabas, da grafia, e também ele apresenta um diferencial que é a língua brasileira de sinais, né, que é a Libras. E, partindo para a conclusão, estou fazendo uma análise geral dos artigos encontrados, a gente pôde perceber que os jogos digitais eles foram essenciais para que a criança não perdesse esse fio da ludicidade que nós vemos na sala de aula, do brincar, dos joguinhos físicos, né? Então, os professores, assim como eles utilizaram jogos já existentes, eles criaram jogos de acordo com as necessidades que eles viram, né, em suas turmas. Então, além disso tudo, todo esse processo pandêmico, ele trouxe provocação para as escolas, professores, gestores, sobre o uso das tecnologias, né? Que é algo que não tem como a gente dizer não, que não vou usar, porque é algo que faz parte. E nós, como professores nesse meio tecnológico, a gente tem que buscar essas ferramentas para aliar, né, o uso da tecnologia. E também os jogos digitais, eles exerceram esse papel assim de aproximar, né, o professor da criança, e foi um período muito sensível de perda, de isolamento, e fazendo que a criança ela não talvez sentisse tanto essa distância dos coleguinhas, do professor, né? Então, essa foi a apresentação, essa foi a bibliografia utilizada da apresentação, né, os artigos que nós utilizamos para fazer a revisão. E obrigada. Obrigado, Neliane. Eu vou passar para a palavra para a Cleiton, tá? Tá. Boa tarde, Liliane. Primeiramente, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Ficou uma dúvida, né? Eu acho que, de uma certa forma, ficou até um pouco claro também, de que essa revisão sistemática ela foi utilizada apenas com termos em português, né? E conseguiu alcançar trabalhos, né, realizados no Brasil. Isso? Isso. Você tem alguma justificativa de por que não utilizar, por exemplo, termos em inglês e fazer uma busca refinada de como ocorre isso, por exemplo, no mundo, tentar trazer essa realidade para o Brasil? Então, na verdade, não houve essa ideia, né, de pensarmos para além do Brasil. Então, até sugiro, não sei se há possibilidade, por exemplo, no título poderia até deixar bem claro que isso daí é um trabalho que foi realizado, uma revisão sistemática dentro do Brasil, né? Porque a forma como você utilizou a metodologia não ficou muito claro também a questão ali dos processos de inclusão e exclusão, né? Os termos foram poucos termos ali, mas isso não ficou muito claro. Então, apenas como sugestão, tá bom? Uhum. Obrigado. Queria fazer uma observação só. É que tem uma frase que você usou, Neliane, que você disse assim, a criança já nasce com a questão como se fosse uma predestinação para a tecnologia, né? Assim, eu discordo um pouco disso. Porque eu acho que criança é criança. Eu acho assim, ela recebe estímulos desde que nasce. Então, o processo de desenvolvimento dela está permeado desse mundo tecnológico. Por isso que ela já vai crescendo já com aquele dedinho lá, né? Porque ela vê todo o tempo a gente mexendo no celular. Fazendo... Ela apenas copia, né? Ela vai copiando a aprendizagem que ela vai percebendo, né? Desde que ela nasce. Mas parabéns pelo trabalho.
Parabéns. Obrigada. Ok, então, obrigado mais uma vez. A gente vai dar continuidade com o último trabalho dessa sessão, que é a análise de desempenho em matemática dos participantes do Enem 2018 a 2021. Se a autora tiver, o autor estiver presente. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam bem? Escutando bem. Então, tá ótimo. Só um instantinho que eu estou abrindo aqui a apresentação. Conseguem ver bem a apresentação? Sim. Sim. Tá ótimo. Então tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Márcia, eu sou estudante da licenciatura em matemática pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. O trabalho aqui eu venho apresentar hoje é a análise do desempenho em matemática dos participantes do Enem de 2018 a 2021. Foi um trabalho desenvolvido em nosso TCC, o trabalho de conclusão de curso, e além de mim, claro, fomos mais 3 estudantes e a orientadora, né? Então foi o Douglas Antonioli, a Juliane Santos, o Tarcísio Campos, e a nossa orientadora, que é a doutoranda Amanda Ornelas, que está aí assistindo a apresentação. Obrigada, viu, Amanda? Além de estar prestigiando por toda a orientação. Vou aproveitar e fazer esse agradecimento público. Bem, os tópicos aqui, a gente vai apresentar brevemente a introdução, os objetivos, como se deu esse percurso metodológico, os resultados encontrados e as conclusões desse trabalho. Bem, em relação às avaliações externas, é um tema bastante polêmico, né, quando a gente vai falar. Muitas vezes tem a conotação negativa, porque pode estar conectada, por exemplo, à remuneração de professor. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ainda existe o bônus do professor atrelado ao desempenho dos alunos no Saresp, né, que é uma avaliação aqui em larga escala no estado. Então, muitas vezes as pessoas podem ver como algo negativo. No entanto, a gente, como estudante da licenciatura em matemática, a gente acredita que, na verdade, ela fornece dados, pode oferecer dados interessantes que nos ajudam a pensar sobre o currículo, a avaliação em si, e isso pode ajudar até a criar políticas públicas que ajudem, né, a melhorar a educação. Né? Então, ela mais ajuda a refletir sobre os problemas de educação do que talvez colocar como algo negativo, que é apenas como uma mensuração. Então, ajuda a ver o background dessas provas, né? Então, exemplos de avaliações em larga escala que a gente tem aqui no Brasil, começou muito na década de 90, né? O SAEB e também o Enem, né? Que foi ali em 98, e o foco desse trabalho vai ser justamente no Enem. Então, o nosso objetivo aqui, né, foi buscar identificar diferenças de desempenho em matemática conforme o perfil dos participantes do Enem no período de 2018 a 2021. E por que esse objetivo? Porque a nossa problemática estudada no trabalho foi, pensando na qualidade da educação, é possível identificar diferenças de desempenho conforme o perfil de um estudante, de um aluno, nessas avaliações em larga escala? Aqui foi um resumo da metodologia que a gente utilizou. Então, por que, primeiramente, a gente fez só de 2018 a 2021? A gente buscou os microdados do Enem. Esses microdados, eles estão disponíveis na plataforma lá do INEP, e a gente consegue ver no detalhe para cada estudante. Então, se pegar a estudante Márcia, que prestou o Enem em 2021, ela fez com a prova azul, ela acertou na prova de matemática metade das questões, só as questões pares, e eu consigo ver nesse nível de detalhe. Então, se ela veio de escola pública, se a estudante Márcia tinha acesso à internet, qual a renda familiar, a gente consegue ver nesse nível de detalhamento dos microdados, né? E aí também, né, por enquanto só estava disponível desse período mais recente aí, que foi 2021, até o momento que a gente concluiu
o trabalho, né, do TCC, que foi em maio, a gente só conseguiu os dados até 2021. Bem, e a partir desses dados, olhando assim, eles também, além do microdado é aprofundado, né, mas a gente tem algumas planilhas com alguns resumos, e aí a gente conseguia ver quais eram uma série de características ali daqueles dados. E aí nós escolhemos 3, né? Então, o gênero, a questão do gênero, porque especialmente na matemática, a gente vê que, por exemplo, em cursos de exatas tem mais meninos do que meninas, talvez em curso de humanas, muitas vezes a gente percebe no perfil das classes de ensino superior mais mulheres do que homens, né? O tipo de instituição escolar, se é uma instituição pública ou privada, e a região geográfica. Então, a gente pensou nas regiões geográficas do Brasil para tentar ter um panorama geral daí do desempenho. E a gente também, para trazer força a esses dados, a gente usou a inferência estatística. Então, a gente usou um teste de hipótese, né, para validar as diferenças de desempenho de acordo com cada perfil do participante. Nesse teste de hipótese, e aí já vou aqui adiantar um pouquinho, a gente pega e avalia se, dado um determinado nível de erro, se os participantes, quanto que eles desviam de cada média, se eu aceito, se esse desvio estiver dentro do meu intervalo aceitável, eu considero que não há diferença. E agora, se esses desvios estão muito fora de cada aluno, a gente fala que existe aí uma diferença, que as médias dos desempenhos diferem. Aqui eu vou partir para os resultados já, em relação ao gênero, né? Aqui na direita, vocês veem o gráfico em verde claro, é o desempenho dos participantes do sexo feminino, e em verde mais escuro é o desempenho dos participantes do sexo masculino. E assim, claramente a gente vê, né, que existe uma diferença que, no geral, ao decorrer de 2018 a 2021, a gente percebe um desempenho maior do sexo feminino, tendo aí o seu auge em 2018, né? E do sexo feminino, a gente vê o pior desempenho em 2020, que casou com a pandemia, né? E do ponto de vista estatístico, quando a gente aplicou aquele teste de hipóteses, a gente percebeu que a média de desempenho dos estudantes do sexo masculino e feminino difere, geralmente, e estatisticamente falando, independente do nível de significância, o desempenho dos meninos é maior do que o das meninas, né? Então, a gente vê graficamente, isso daqui é uma média, compilado dos dados, e quando a gente joga esses dados no teste estatístico, ele confirma isso, né? Que, de fato, não é só visual essa diferença, né? Existe mesmo. Em relação ao tipo de instituição escolar, tá? Bem, no geral, o que a gente percebeu dos dados, de uma forma geral, tem mais estudantes de escola pública que participa do Enem. Entretanto, a gente vê que o desempenho do pessoal da escola pública comparado com o pessoal da escola privada é menor. Então, novamente aqui no gráfico, vocês podem ver a linha verde a verde escura representa o desempenho do pessoal da escola pública, e a linha verde clara aqui em cima, ela representa o desempenho dos estudantes da escola privada, né? E também, aplicando o mesmo teste estatístico para a gente ver essa diferença de médias, né? A gente percebe que, de fato, estatisticamente falando, independente do nível de significância, o pessoal da escola privada tem um melhor desempenho em relação à escola pública. E, por fim, em relação à região geográfica, o gráfico, infelizmente, aqui ficou um pouquinho pequeno, mas vou tentar descrevê-lo para vocês. Aqui, as duas primeiras linhas superiores, aqui em cores quentes, laranja e vermelho, representam, respectivamente, o desempenho dos alunos do Sudeste e dos alunos do Sul. E as linhas abaixo, a azul, a verde e a roxa, representam, respectivamente, o desempenho do Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte,
né? Então, a gente vê que o Sul e o Sudeste, eles têm melhores desempenhos comparados às demais regiões do Brasil. E quando a gente faz novamente o teste de hipótese para comparar a média de duas ou mais populações, a gente vê aí também que o Sul e o Sudeste representam, de fato, tem um melhor desempenho do ponto de vista estatístico, independente do meu nível de erro aí considerado. Bem, em cima desse trabalho, o que a gente tentou trazer, né, a gente vê essas diferenças, tanto nos dados, olhando as estatísticas descritivas, aí quando faz o teste de hipótese, a gente percebe que, de fato, existe uma diferença, mas não é necessariamente o interessante para a gente não é apontar, olha, o estudante da escola pública é pior. Não, o que a gente quis buscar era tentar olhar a partir desses dados e aí trazer uma discussão maior era sobre como que a gente pode resolver isso, então, essas diferenças, porque não deveria ter essas diferenças, né? Então, pensar em compartilhamento de práticas pedagógicas, e aí um exemplo que eu trago aqui, o currículo de ciências do município de São Paulo, ele segue a BNCC, mas a estrutura, a ordem dos conteúdos, ela é diferente do que é no currículo paulista, por exemplo. Isso pode trazer uma diferença de desempenho, de repente a forma como esses conteúdos são apresentados, ela pode interferir ali no aprendizado, em matemática. Então, trazendo isso de ciências que eu sei, de repente, uma mudança na forma como eu apresento os conteúdos no currículo, mesmo seguindo a BNCC, eu posso trazer um desempenho, uma mudança no desempenho. A questão das estruturas curriculares que podem favorecer também essa proposta de melhorar o desempenho, né? Então, mesmo as práticas, o que cada professor faz diferente, e aí aqui a gente tem uma professora do Ceará, que a gente sabe que tem os melhores desempenhos em uma série de provas, Olimpíadas, o que estão fazendo diferente que a gente pode compartilhar, e aí o congresso aqui também é um espaço para isso, né? E até mesmo a estrutura da prova do Enem, como ela é dada hoje, né? Então, hoje são 2 dias de prova, cada dia tem ali as suas áreas temáticas. E será que, por exemplo, eu fazer a prova de matemática junto com a de linguagens, isso ajuda? A própria estrutura da prova do Enem, será que é muito texto? Isso pode dificultar a interpretação? Então, até mesmo como se apresenta a prova pode influenciar. Até a cor da prova, se a gente fez, como a gente usou ali, viu os microdados, a gente percebeu, não fizemos testes para isso, que alguns, se eu não me engano, era da prova amarela, os alunos que fazem a prova amarela têm melhor desempenho do que usam as demais cores. Então, até mesmo a estrutura pode mudar, uma ordem de questão, a forma como é apresentada a pergunta. Então, o trabalho foi buscar assim, olha, temos dados aqui, então o que a gente precisa buscar mais, né? Então, assim, para fomentar as discussões, e acredito que congressos são ótimos espaços para isso. Aqui é a bibliografia utilizada, e eu fico à disposição, agradeço o tempo, e... Obrigado, Márcia, pela sua apresentação. Bom, eu tinha pergunta para fazer, mas eu vou deixar para os avaliadores. Boa tarde, Márcia. A gente está ansioso aqui para falar, a gente já está brigando. Eu e o professor aqui. Até eu. É porque a gente viu o norte, opa, vamos lá. Foi proposital. Muito legal o trabalho de vocês, Márcia, parabéns, viu? Acho que a iniciativa de olhar para esses microdados do Enem é sempre muito importante, porque mostra, assim, não mostra o significado que tem aquilo, né? Mas dá indicações para a gente pensar um monte de coisa. É sobre isso que eu quero falar rapidinho aqui contigo, que a gente não tem muito tempo, né? Sim. Mas a primeira pergunta que eu tinha para falar para você, perguntar, por que tu achas que o desempenho das meninas foi menor do que dos meninos no Enem? Nesse período aí que você analisou. Olha, o que a gente viu da literatura, inclusive, né? Tem um trabalho que foi desenvolvido na Faculdade de Educação, agora eu não me lembro se é uma tese de mestrado ou doutorado, foi na Faculdade de Educação da Unicamp, que muitas vezes tem aquela coisa, é muito mais social até,
como, é porque as meninas, elas são melhores para escrever, para leitura. Então, assim, muitas vezes, e aí a gente não conseguiu alcançar isso, né? Pode ser uma questão muito mais social do que capacidade, porque se são alunos que, pensando, alunos independentes do sexo, que estão na mesma condição, né, têm a mesma idade, alunos iguais, não teria por que ter diferença, né? Então, a gente acredita que é muito mais uma questão social, e é até uma limitação do nosso trabalho, que a gente não consegue enxergar. E assim, eu um pouco, compartilhando um pouquinho uma história, eu caí agora na matemática, mas o meu pai, que, por exemplo, ele sempre falou, não, você não pode fazer um curso de exatas, porque você é menina. Então, tem essa questão social também, né? E eu fui teimosa e estou fazendo aqui. Muito mais forte até do que capacidade em si, né? Que todos têm. Uma outra coisa é com relação à posição da geográfica, né? Das regiões. Quando a gente vê aquilo ali, geralmente a região norte, ou ela vai estar em penúltimo, lá para o centro-oeste, ou em último. Assim, me surpreendeu o nordeste ali. Mas eu não sei se vocês que são autores do trabalho, vocês têm conhecimento, assim, sobre a educação na região amazônica, por exemplo, aqui onde nós estamos. Porque muito mais do que você apresentou nas considerações finais, a gente tem uma realidade muito peculiar aqui na região norte, né, que muitas vezes poucas pessoas conhecem. Tudo que você apresentou nas suas considerações finais, eu acho que isso é muito importante, por exemplo, o compartilhamento de experiência, que é o que a gente está fazendo aqui, a questão da diferença entre as estruturas curriculares, que pode vir a dar esses resultados, mas eu acho que é uma coisa muito mais profunda do que isso, sabe, Márcia? Aqui na região norte, a gente é como se fosse um outro Brasil. Então, a gente tem condições tão desiguais aqui, em termos de, por exemplo, da oferta de ensino médio, né, numa modalidade em que o professor vai para as regiões mais afastadas e com condições assim subhumanas, o some, que vai sumir mesmo, significa, um outro significado, mas é quase isso. O professor some na mata para ficar por mês dando aula, às vezes até de uma área de conhecimento que nem é a dele. E às vezes ele só tem o ensino médio para dar aula. Então, assim, a gente encontra casos de pessoas que estão alfabetizando crianças que nem sabem ler e escrever direito. Agora, ainda são situações mais pontuais, mas a gente ainda encontra. Né? Então, assim, são situações tão delicadas que, quando a gente olha assim, para os dados estatísticos, quem é daqui consegue entender muito dessa realidade, né? Mas talvez quem não seja e não conheça, não é uma questão de justificativa, entenda isso. Assim, todo o Brasil ele é capaz, né, de atingir uma nota. Esse é o resultado de uma avaliação, né, uma avaliação em larga escala. Mas a desigualdade do Brasil ela é refletida aí. Né? Essa é uma reflexão que eu queria fazer, muito importante, eu acho, fazer esses dados que você traz. Não, com toda certeza, e inclusive, assim, é uma questão do tempo, né, do trabalho, para a gente poder desenvolver, mas, por exemplo, tem ali dados de renda, de instrução dos pais, então, se a gente se aprofunda, a gente vai conseguindo justificar isso, né, é que a gente olhou algo, assim, um pouquinho mais, a gente só pode escolher algumas variáveis, né, e aí sim, porque realmente o Brasil é uma dimensão continental, não tem como. Eu fico pensando no estado de São Paulo, eu sou da capital, mas a diferença que tem no interior, que foi onde eu fiz faculdade, já é gritante. Então, assim, e isso eu andei 150 quilômetros só. Então, imagina ir para o norte, assim, o Brasil é grande demais para ser só, obviamente, né, simplificado aqui nesse gráfico. Mas é o que a gente pensou, né? É melhor, assim, ter algum dado que dê alguma luz do que não ter nenhum, né? Trazer um pouquinho de análise do que não ter nenhum. E concordo plenamente, porque eu só andando 150 quilômetros, eu sei que tem diferença. Vou fazer um adendo aqui rapidinho que ela falou, questão do contexto amazônico, até colocamos isso numa fala de um hack, como é o nome?
Marcatum que a gente vai ter, né? Uhum. Aqui, por exemplo, a gente tem região de várzea, né? Que é a região onde fica alagada. Então, o período escolar aqui, por exemplo, ele inicia em agosto e vai até março. Então, é totalmente diferente, porque é o período que o rio começa a baixar, então o rio está baixo. Às vezes, já tem um momento também que a comunidade está isolada. Então, são muitas coisas. Os alunos, por exemplo, dependem de uma lancha para poder levar, ou de um barco, então de uma rabeta para poder chegar até a escola. Tem a questão, se não tem alimento na escola, não tem aula. Hoje eles avisam logo, passam logo avisando que não vai ter aula, porque é uma outra realidade. O aluno, inclusive, vai para a escola porque tem alimento. Então, isso não é uma coisa que... Tem o SOME, né, que são esses alunos que fazem, por exemplo, ensino modular, primeiro, segundo, terceiro ano, tudo junto. Então, é uma outra realidade. Agora, sim, vamos falar do trabalho em si. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu vou dar apenas uma contribuição em relação a que você falou que o trabalho tem uma abordagem quantitativa, né? E, assim, aí eu vejo assim, independente do nível de significância. Né? Então, acho que seria muito importante mostrar aí, né, se há realmente, você colocou algum gráfico, mas se há realmente, por exemplo, ali Sul e Sudeste, existe uma diferença significativamente estatística aí? Eu quero ver, por exemplo, Centro-Oeste e Nordeste, eu quero ver Norte e Nordeste. Então, fazer todas essas comparações e ver se tem uma diferença significativamente, estatisticamente significativa, né? Então, e além disso, eu tenho estados no Nordeste, por exemplo, que estão equiparados, né? Uma abordagem um pouco mais ampla depois. Estão equiparados aí, por exemplo, a estados do Sul e do Sudeste. Por exemplo, o Ceará, ele é um caso à parte, né? Inclusive, mostrar que tem algumas escolas públicas nesses estados que são melhores que escolas privadas. Vantagem que poderia fazer muito maior e mostrar, assim, porque eu estou vendo aqui o gráfico, mas eu estou falando de estatística, mostrar se há realmente essa diferença estatística aí entre esses estados, entre essas regiões. Sim, seria possível. Eu acho que, e aí isso até enriquece, porque, por exemplo, da mesma forma, né? Eu estou aqui em São Paulo e já é muito diferente, por exemplo, se eu for para o Rio, a Amanda, a nossa orientadora, é do Rio. Então, se a gente for comparar já estados dentro da mesma região, seria outra coisa. E aí a comparação seria feita par a par, né? Então, por exemplo, a gente, até uma ideia, de repente, para melhorar isso daí, pegar os melhores estados de repente, das regiões, aí das 5 regiões, e aí fazer essas comparações, porque aí eu estou comparando, assim, mais gente que é igual, né? Então, assim, de fato, nisso existe uma fragilidade, né? Porque eu estou comparando desiguais, como o pessoal aí do Norte, e aí a professora já explicou, né, toda a particularidade. Não é justo eu comparar aqui com o Sudeste, não faz, nesse sentido, assim, não, né? Obviamente vai ter diferença, né? Mas aí talvez comparar aos pares, menores grupos, e eu com certeza dá diferença, traria diferença. Talvez, e aí pensando, por exemplo, aqui no Nordeste, que ele aparece aqui como penúltimo, né, na linha em verde, talvez se eu comparar o Ceará com o estado de São Paulo, com os níveis que ele tem, assim, em níveis educacionais, talvez a diferença seja, exista uma diferença e melhor para o Ceará do que para São Paulo, eu não duvido. Isso. E aí você consegue ter um panorama bem maior, bem melhor. Isso, como é que está a realidade da educação, a realidade, por exemplo, do desempenho de matemática. Sim, com Obrigado, certeza. Eu que agradeço a contribuição.